Eu voltei para o Brasil. Sim, depois de 10 anos morando em Miami, eu decidi voltar para o Brasil. E se alguém me dissesse que isso ia acontecer alguns anos atrás, eu falaria, eu duvidaria. Imagina, não vou voltar para o Brasil, porque eu sempre amei morar nos Estados Unidos. E durante esses 10 anos eu criei uma carreira muito estruturada, muito sólida, fui crescendo muito profissionalmente. Nesse período, eu tive a oportunidade de criar projetos maravilhosos em prédios como Aston Martin Residence, Ritz-Carlton, Sunny Isles, St. Regis. Ganhamos prêmios importantes, principalmente na área de wellness design, que eu amo, e com muito reconhecimento, como na ICFF em Nova York, e por 2 anos consecutivos da American Society of Interior Design. Eu aprendi profundamente como funciona o business de design de interiores nos Estados Unidos. Aprendi na prática, no mercado real, com clientes incríveis, projetos de altíssimo padrão. E foi justamente no auge da minha carreira internacional que eu tomei uma decisão bem difícil para muitas pessoas. Eu decidi voltar para o Brasil. E no vídeo de hoje eu quero dividir com você como foi um pouco dessa experiência e desses projetos, como foi essa experiência de viver nos Estados Unidos e principalmente a razão que me fez voltar para o Brasil. Mas antes de continuar, eu quero te pedir um favor, uma coisa muito simples. Se esse tipo de assunto te interessa, sobre carreira, sobre o universo de arquitetura, design de interiores, decisões importantes como essa, mudanças de vida, se inscreve no meu canal e curte esse vídeo, assim você me ajuda a entender se esse assunto é relevante, se faz sentido para eu continuar trazendo esse tipo de assunto por aqui. Eu me mudei para Miami em julho, agosto de 2015. A gente já tinha um escritório montado nos Estados Unidos, a gente tem nosso escritório montado nos Estados Unidos desde 2014. E em 2015 eu percebi que era uma super oportunidade para eu já ter o escritório nos Estados Unidos, para a gente já ter projeto nos Estados Unidos, de me mudar para os Estados Unidos com os meninos. Na época o Lucas tinha 12 anos e o Matheus tinha, acho que 16. A Vitória já era mais velha, já fazia faculdade, na época ela não quis se mudar comigo, ela foi depois. E foi uma experiência maravilhosa, um aprendizado muito grande. A hora que a gente muda para outro país, a gente tem que ter muita humildade. Acho que a principal característica é a humildade, porque a gente tem que aprender tudo de novo. E por mais que eu já tinha, quando eu me mudei, uma carreira de mais de 17 anos no Brasil, a gente já tinha escritório bem estruturado no Brasil, a gente já tinha vários projetos, vários prêmios, já tínhamos nosso primeiro livro publicado, que a gente publicou em 2014. Então a gente já tinha uma carreira, uma estrutura muito legal aqui no Brasil. Quando eu me mudei para lá, eu abri mão de tudo isso que a gente já tinha conquistado aqui no Brasil para começar de novo nos Estados Unidos. É lógico que é um começar de novo com muita bagagem, com muito conhecimento, com toda a experiência que eu já tinha anterior, mas eu precisava começar de novo. Então foi uma longa jornada, fiz várias coisas erradas, né? Erradas no sentido assim, a escolha, por exemplo, do onde a gente montou nosso primeiro escritório não foi a melhor escolha. Já fiz um vídeo aqui no canal acho que falando sobre isso. Aliás, eu fiz vários vídeos aqui no canal mostrando os projetos, mostrando meu primeiro escritório, mostrando muitas coisas que eu vivi em Miami, vivi nos Estados Unidos, as minhas viagens para Nova York, enfim, projetos na Califórnia, muitos projetos que eu compartilhei aqui no canal, o projeto do Aston Martin, vários projetos no Trump Towers, projeto no St. Regis, projeto no Jade Signature, enfim, muitos projetos que eu fiz vídeos, né? Os dois do Aston Martin tem vídeo aqui no canal. Então eu tive a oportunidade aqui através do canal do YouTube de compartilhar um pouco dessa experiência que foi maravilhosa. Foi uma experiência realmente muito incrível. As premiações para a gente tem muito valor para mim, principalmente por ser na área de wellness design, de saudabilidade do espaço, que eu considero ser uma das coisas mais importantes que um arquiteto precisa ter de conhecimento, porque nós, enquanto arquitetos, nós temos um poder muito grande de interferir na saúde física e mental das pessoas que ocupam o espaço que a gente projeta, que a gente desenha. Então, receber esses prêmios, principalmente por serem na área de wellness design, tanto na ICFF em Nova York, quanto os 2 prêmios da American Society of Interior Design, sempre nessa área de wellness design, design biofílico, sustentabilidade, saudabilidade, que é realmente uma grande paixão na minha vida.
E os projetos, os clientes, muito alto padrão, projetos muito maravilhosos que eu tive a oportunidade de fazer em Miami. Aliás, nos Estados Unidos, de uma maneira geral, foram vários lugares, não só Miami. E eu realmente amo os Estados Unidos, amo de paixão. E assim foi ao longo, né, desses 10 anos. Ano passado, 2015, 2025, completou 10 anos morando nos Estados Unidos. Nesses 10 anos, muitas coisas aconteceram, inclusive o nosso escritório do Brasil continuou crescendo muito. Quando eu fui, nosso escritório já tinha 17 anos de existência, e quando eu voltei, 27 anos, já 28 anos que a gente tem um escritório aqui no Brasil. Então, esse processo aqui no Brasil também, o nosso crescimento aqui no Brasil também foi muito grande. E, né, não sei se todos sabem, o Adriano é meu marido e sócio. Ele continuou no escritório do Brasil e eu fui tocar o escritório dos Estados Unidos. Então, a gente, por um tempo, enquanto os meninos ainda eram mais novos, que moravam junto comigo em Miami, que precisavam mais do meu suporte como mãe, a gente fez esse sacrifício familiar, eu e o Adriano, de morar cada um num país. Então o Adriano morava no Brasil e eu morava nos Estados Unidos, em nome da nossa família, dessas possibilidades que a gente queria dar para os nossos filhos. E em 2025 foi o ano em que eu me dei conta que os meus filhos já não precisavam mais de mim. O Matheus resolveu morar um tempo na Europa, ele tem a empresa dele, o Lucas já mora em Nova York, já é casado, eles já são independentes. A Vitória também é casada, enfim. Eu me vi voltando, inclusive eu tinha ido para a feira de Milão, em abril, e eu me vi voltando para Miami, e o Adriano voltando para o Brasil, e falei, qual é o sentido de eu estar indo para Miami sozinha, sendo que o meu marido está indo para o Brasil, os meus filhos já não precisam mais de mim, enquanto eles precisavam de mim, fazia muito sentido. Eu estava lá por conta do nosso escritório e por conta dos meninos. Mas a hora que eu vi que eles não precisavam mais de mim lá, perdeu bastante do sentido. E aí foi ali naquele momento em que foi a primeira vez que eu realmente senti que não estava mais fazendo sentido, apesar de eu amar loucamente os Estados Unidos muito. Inclusive, em março desse ano, recebi um imenso presente, me tornei cidadã americana. Eu hoje sou cidadã americana, tenho muito orgulho disso, inclusive, né? Eu jurei a bandeira, tenho meu passaporte americano, então me tornei uma cidadã americana. Isso também me deu mais liberdade, porque enquanto eu não tinha cidadania americana, também eu tinha o green card, eu podia morar e trabalhar lá, mas eu não podia ficar muito tempo fora do país. E com a cidadania, eu posso ficar fora do país o tempo que eu quiser. Então, isso também me trouxe mais segurança para eu poder tomar essa decisão. E então, levando tudo isso em consideração e sabendo que o Adriano, no momento em que o nosso escritório aqui está crescendo muito, está com muitos projetos muito interessantes, muito grandes, que precisam dele, ele sentiu que ainda não era o momento para ele ir para os Estados Unidos. Então, a decisão foi minha decisão por amor, por querer realmente estar perto do meu marido, eu decidi deixar a minha carreira, o meu momento profissional nos Estados Unidos um pouquinho em stand-by e voltei para o Brasil. Estou muito feliz, inclusive em abril também, assim que eu voltei de Milão, eu tive a oportunidade de ir num retreat do Dr. Joe Dispenza, que é um retreat de meditação, e foi em Dallas, no Texas, e foi uma oportunidade de eu me conectar comigo mesma, de eu receber muitas respostas sobre as minhas dúvidas, e sentir com leveza e com tranquilidade que realmente era o momento de eu fazer essa transição, de voltar para o Brasil. A gente ainda estava finalizando a construção da nossa casa nova, maravilhosa, do jeito que a gente sempre sonhou, num terreno que a gente comprou em 2013, se eu não me engano, antes da gente pensar, imaginar que a gente iria morar nos Estados Unidos. Então, a gente estava finalizando a construção da nossa casa aqui no Brasil. Aliás, tem alguns vídeos aqui no canal e eu preciso urgentemente fazer um vídeo da casa pronta, que ficou um espetáculo. Estou fazendo agora uma série para o Instagram, mostrando um pouquinho dos detalhes da casa. E realmente é uma casa que está muito gostosa. Então, eu estou muito feliz nessa nova fase aqui no Brasil. Continuo amando os Estados Unidos de paixão. Eu sinto que é uma fase que eu estou no Brasil. Eu não sei se vai ser por alguns meses, se vai ser por alguns anos, por vários anos. Não faço ideia, não tenho expectativas. Eu estou bem tranquila com relação a isso.
Eu sinto que a hora que for para ser, será, a hora que for para ser para eu voltar, eu volto para os Estados Unidos sem problema nenhum, mas nesse momento o meu lugar é aqui no Brasil. E uma outra decisão que me deixou muito segura foi uma vontade muito grande que eu tinha de me dedicar a ensinar. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, eu gosto muito de contribuir com a vida de outras pessoas. Então, eu senti que era o momento de eu me dedicar a isso, me dedicar a contribuir com a vida de outras pessoas. Então, eu estou muito focada no Decora USA, que é um programa para ajudar profissionais, arquitetos e designers de interiores que querem crescer suas carreiras nos Estados Unidos. Então, se isso faz sentido para você, se você tem muita vontade de crescer a sua carreira como designer de interiores, né, sua carreira de design de interiores e arquitetura nos Estados Unidos, o Decora USA pode ser uma grande oportunidade, com certeza uma grande oportunidade para você aprender tudo que eu aprendi ao longo desses 10 anos de carreira nos Estados Unidos, e eu vou ter o maior prazer em poder contribuir com a sua carreira também. Tem outros projetos acontecendo na minha vida, eu gosto muito dessa questão da saudabilidade do espaço, de espaços wellness, espaços que melhoram a nossa qualidade de vida, então também tem outras coisas acontecendo nessa área que eu também pretendo contribuir mais com a vida das pessoas nesse sentido, também essa parte de mudanças internas, da gente conseguir levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais serenidade. Então, tem muitas coisas acontecendo na minha vida que eu quero compartilhar com outras pessoas, inclusive com você. Então, se esse tipo de assunto te interessa, comenta aqui embaixo, conversa comigo. Eu sempre falo assim, não me deixem falando sozinha, então conversa comigo, escreve aqui embaixo. O que mais você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal? Se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber mais sobre como é a vida nos Estados Unidos, se você quer saber mais sobre o business de design de interiores nos Estados Unidos, se você quer saber mais sobre esse processo de autoconhecimento que eu venho transformando a minha vida de uma maneira mais leve, com menos cobrança, com mais leveza, mais tranquilidade, mais alegria de viver, enfim, mais plenitude, não sei. Me deixa saber o que mais você gostaria, como eu posso contribuir também com a sua vida, que eu vou ter o maior prazer, uma imensa satisfação em poder trazer assuntos relevantes para cada um de vocês que me acompanha por aqui. Então, o vídeo de hoje era para dividir um pouco, né? A grande razão de eu ter voltado para o Brasil foi por amor. Realmente amo meu marido e entre escolher ficar num país que eu amo também e o meu casamento, eu escolhi o meu casamento, voltei para o Brasil para ficar ao lado dele. E quem sabe, muito em breve, nós dois não vamos para os Estados Unidos de volta. Esse é o meu grande plano, quem sabe, um dia. Não sei ainda quando isso vai acontecer, mas quis compartilhar aqui com cada um de vocês essa minha nova fase aqui no Brasil, curtindo minha casa nova. Vou fazer vídeos mostrando a casa nova, vou fazer outros vídeos falando sobre a carreira mesmo nos Estados Unidos, algumas orientações que eu acho importante. Então me deixa saber aqui embaixo, comenta por favor o que mais você quer que eu traga por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou também, já curte, me ajuda a fazer o canal crescer. E fico muito feliz em estar aqui dividindo isso com você. Muito, muito obrigada e até o próximo.